Vamos começar essa conferência lendo ó Senhor Jesus. Amém. Romanos 11. Queria que todos lessem com muito entusiasmo. Romanos 11, versículos 33 a 36. Vamos ver assim, os irmãos 33, as irmãs 34, irmãos 35, as irmãs 36. Vamos ver exclamando e louvando ao Senhor. Os irmãos. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Irmão, não tem como não louvar o Senhor. Conforme o livro de Efésios, capítulo 2, nós estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados. Nós andávamos outrora, segundo o curso desse mundo, capítulo 2, versículo 2, Efésios. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, esta era a nossa situação. Mas Deus não nos criou assim. Quando Deus nos criou, Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. A sua imagem significa que Deus nos fez como uma luva. Tudo que tinha em Deus em forma, Deus criou em nós, para que nós pudéssemos expressá-lo. E Deus nos criou à sua semelhança. Nós temos a aparência de Deus. Graças a Deus. Portanto, irmãos, quando Deus, em Gênesis 2, versículo 7, criou o homem propriamente dito, como Ele criou? Capítulo 2, versículo 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Irmãos, Deus formou o corpo do homem do pó da terra para que o homem pudesse viver aqui na terra. Se nós não tivéssemos um elemento aqui na terra, não seríamos capazes de viver aqui na terra. Deus quer aqui nos estabelecer para nós colocarmos em ordem novamente esse universo que foi posto em um caos desde a rebelião de Satanás. Quando ele estabeleceu uma linha de autoridade paralela à de Deus, Satanás arruinou esse universo. O caos entrou nesse universo. A confusão se instalou e a corrupção, violência, maldade se encheu nesse lugar. Deus precisava lidar com essa pendência. E Ele, como Criador, Ele não quer tocar nisso como Criador. Ele então criou o homem
para que o homem fizesse essa tarefa. Nós somos colocados aqui na terra para lidar com a rebelião de Satanás, para restabelecer o reino de Deus aqui na terra novamente. Por isso ele nos criou, irmãos, a sua imagem e a sua semelhança. Ele nos soprou para dentro das narinas daquele boneco de barro, não tinha vida ainda, era inerte, e aquele fôlego de vida entrou naquele boneco e se fez o espírito do homem. Aleluia! A nossa criação foi pelo sopro de Deus, que entrou em nós e formou o espírito do homem. Portanto, irmãos, é o sopro de Deus é que nos dá vida, como diz no livro de Jó. E o sopro de Deus, irmãos, é que nos dá entendimento. E quando o sopro de Deus entrou em nós, formou o espírito do homem, esse corpo biológico também viveu, e o homem se tornou uma alma vivente. Cada um de nós somos agora de 3 partes. Nós temos esse corpo terreno para poder viver na terra. Nós temos o espírito feito pelo sopro de Deus, portanto esse espírito não é material. O seu espírito não é físico, o seu espírito veio do sopro do Deus eterno. Portanto ele também é eterno. E a nossa alma foi formada com a formação do espírito, a nossa alma também é eterna. E Deus colocou na nossa alma a nossa humanidade, a nossa natureza humana, a nossa personalidade. E Ele fez cada um de nós com uma alma diferente. Isso é para depois mostrar a sua multiforme sabedoria para fazer de nós uma obra-prima, com tanta diversidade, com tanta diferença, diferentes aspectos de humanidade. Deus vai fazer uma obra-prima conosco. Então a nossa alma foi criada totalmente perfeita, para que Deus pudesse alcançar esse objetivo de usar-nos para fazer a sua vontade aqui na terra, acabar com esse caos instaurado por Satanás, pelo estabelecimento de uma autoridade clandestina, e restaurar tudo de volta ao encabeçamento de Deus, para que Deus seja tudo e em todos. Todavia, Satanás, sabendo disso, através da serpente, enganou a Eva. A Eva, na sua inocência, caiu na conversa, e a Eva comeu do fruto da árvore que Deus disse para não comer. Irmãos, a transgressão contra a palavra de Deus é algo muito sério. A transgressão, a desobediência à palavra de Deus, simplesmente faz você ir contra a autoridade de Deus e se colocar debaixo da autoridade clandestina de Deus, de Satanás. Portanto, irmãos, assim o homem caiu, aparentemente por um ato inocente, mas mudou de água por vinho. Alguma coisa aconteceu nesse universo que não só Satanás causou esse caos, mas o homem também, com a queda dele, causou um caos na terra. A partir desse momento, o homem que foi criado com uma humanidade tão perfeita, só faltava colocar a vida de Deus dentro dela. Por isso Deus colocou no meio do jardim uma árvore, a árvore chamada árvore da vida. Essa árvore da vida representava o próprio Deus como vida. Deus queria entrar no homem, que tinha uma humanidade criada por ele, perfeita, mas só seria perfeita mesmo quando a mão de Deus entrasse na luva. O homem tinha todas as virtudes criadas por Deus, faltava só os atributos de Deus dentro dessas virtudes para que elas ganhassem realidade e consistência. Mas o homem, em lugar de receber a vida de Deus, foi enganada
pela serpente e acabou estando debaixo do império das trevas, vivendo, como eu acabei de ler, Efésios 2, essa situação triste. Portanto, irmãos, todos nós estávamos destinados à ira de Deus. Estávamos debaixo de pecados e delitos. Os nossos pensamentos foram estragados. A nossa mente foi estragada. A nossa emoção foi estragada. A nossa vontade foi estragada. Portanto, a alma do homem, a humanidade do homem foi contaminada. A partir do capítulo 6 de Gênesis, Deus olhou para homem que ele criou, disse que era continuamente mal o desígnio do coração do homem. E a maldade se multiplicava, e a violência se multiplicava na terra. Irmãos, assim, essa situação, mesmo depois do dilúvio, continua até nos nossos dias. Portanto, irmãos, nós não tínhamos mais como cumprir a vontade de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Vamos olhar em Efésios 2? Capítulo 2, versículo 4 de Efésios. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos obra-prima dele. Não, vou ler assim: pois somos obra-prima dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia! Não é maravilhoso? Por isso, irmãos, é grandioso demais o plano de Deus para nós. Nós não merecemos essa salvação tão grandiosa. É disso que eu quero falar essa noite. Senhor Jesus. Quando nós então cremos em Jesus, é pela fé que nós recebemos a graça. Quando nós cremos em Senhor Jesus, fomos justificados pelo sangue de Cristo, pela obra da redenção de Cristo que Ele realizou na cruz por nós. E Deus nos deu o perdão dos pecados, e Deus nos aceitou como seus filhos. Deus regenerou o nosso espírito. O nosso espírito foi salvo. Graças a Deus. Esta é a sua salvação. Por isso você é uma pessoa salva. Quando você é uma pessoa salva, é salva para sempre. Porque o seu espírito já nasceu como um filho de Deus. Não tem como reverter essa situação. Você é um filho de Deus, vai ser um filho de Deus para sempre. Essa é a salvação do seu espírito. Todavia, você tem 3 partes. Você tem espírito. Lembra que Deus, com seu sopro, formou o seu espírito. E Deus, com pó da terra, Ele fez o seu corpo. O seu corpo é terreno, veio do pó da terra, e um dia ao pó retornará. Esse corpo, irmãos, é um corpo temporal, temporário. Nós tomamos emprestado para viver e depois no final vamos descartar. O que é mais importante, irmãos, é dentro desse corpo que eu chamo de casulo, deve formar um filho de Deus aqui dentro. Esse filho de Deus começa com a salvação do espírito, mas continua com a salvação da alma. Essa alma minha, ainda rebelde, ainda desobediente,
ainda cheio de maldade, ira, indignação, prostituição, avareza, inveja, né? Discórdia, contendas, murmuração, está tudo aqui ainda dentro da minha alma caída. Deus quer pouco a pouco transformá-la em um filho de Deus. Ele vai conseguir, não? Acho difícil, mas ele vai conseguir. E por final, ele formando os filhos de Deus dentro da nossa alma, irmãos, esse corpo terá sido usado o suficiente. Deus então vai trocar esse corpo mortal por um corpo imortal. Esse corpo de corruptível será revestido de incorruptibilidade. Esse corpo temporal será um corpo eterno. Irmãos, e assim é a salvação completa do homem que Deus quer nos fazer desenvolver. Qual parte você já desenvolveu dessa salvação? Se você está aqui, eu acredito que você é um filho de Deus. A salvação do Espírito já está garantido. E quando o Senhor voltar na sua segunda vinda, os que morrerem antes em Cristo dormem, não morrem na verdade, dormem aguardando a segunda volta de Cristo. E ganharão outro corpo, o corpo de ressurreição. Essa será a salvação do corpo. Os que permanecerem vivos até lá serão revestidos, não precisarão despir desse corpo corruptível, serão revestidos com um corpo incorruptível. Mas e a alma? A alma, irmãos, enquanto nós vivemos, nós temos que aproveitar esse casulo em que vivemos, que tem vida útil. Eu não tenho mais muitos anos de vida. Ela é temporal, é o que Paulo chama em 2 Coríntios 5 de nosso tabernáculo terrestre. A casa da tabernáculo terrestre é uma casa temporária. Nós temos que aproveitar, irmãos, enquanto nós temos fôlego, enquanto temos saúde, temos força para andar, para louvar, para servir ao Senhor, vamos aproveitar para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, que nós vemos hoje à tarde com os irmãos. Portanto, irmãos, a salvação da alma é a nossa principal meta. Amém? Nós vamos ver livro de Filipenses. Com os filipenses, irmãos, não tem nada de errado. Uma igreja maravilhosa, foi criada de uma maneira, foi levantada de maneira tão maravilhosa como Paulo foi, de maneira simples, seguindo o Espírito, na sua segunda viagem, chegaram guiados pelo Espírito até Filipos, foram à beira do rio para orar, encontraram umas mulheres que se concorreram para ali, e ali encontraram a Lídia, e toda a sua casa foi salva e batizada. E ficou naquela noite na casa da Lídia. E no dia seguinte aconteceu aquele tumulto, e que Paulo e Silas foram presos, e foram açoitados, muito açoitados, foram trancados com tronco, os pés no tronco, e na parte da cárcere mais profunda, para que eles não fugissem. Mas o Espírito Santo, enquanto eles louvavam, oravam, fez estremecer o lugar, e todas as cadeias se abriram, e todas as portas se abriram. Mas ninguém fugiu. O carcereiro ia se matar, né? O Paulo tranquilizou-o, e no fim ele limpou, né, as chagas de açoite em Paulo e Silas, e levou Paulo pregou o evangelho, e toda a sua casa também foi salva e batizada, e ele levou Paulo e Silas para a casa dele, e pôs a mesa, começou a vida da igreja, a segunda etapa da vida da igreja maravilhosa. Primeiro foi na casa da Lídia, segundo foi na casa do carcereiro. Irmãos, essa é a nossa vida da igreja, né?
tem mesa também, né? Tem comunhão, tem palavra, maravilhoso. Assim começou a igreja em Filipos. E essa igreja, irmãos, amava demais o apóstolo. Essa igreja era uma com o apóstolo, apoiava o apóstolo em tudo, oravam para o apóstolo, né? E assim, irmãos, eles tinham fruto na obra do evangelho do apóstolo. E essa relação, irmãos, é muito doce, muito gostosa. Eu acredito, irmãos, que hoje tem na maioria das igrejas, não é isso? Esse tipo de relacionamento, principalmente quando o irmão Dong ainda estava entre nós, tínhamos essa relação tão gostosa, né, com ele. Gozava dessa confiança mútua. E isso tem trazido muita graça para a igreja em Filipos. Todavia, há um problema aqui. Na verdade, é um problema natural. Por quê? Porque, conforme eu expliquei, eles eram todos salvos, o Espírito foi salvo pela pregação do Evangelho, creram na palavra do Evangelho, eles receberam a salvação do Espírito. Todavia, a alma estava começando a sua salvação, a sua transformação. Portanto, irmãos, a nossa alma, não pense que a sua alma mudou de noite para o dia, não. A sua alma precisa gradualmente, dia a dia, de salvação, de transformação. Não é quando você faz uma cara de bonzinho que você se tornou bonzinho, não. Né? Não é porque de repente você convida os irmãos para ir na sua casa comer pizza, você ficou cheio de amor, não. A sua alma precisa de transformação. Não é mesmo, irmãos? Ponha isso na cabeça. Nós precisamos de uma transformação mais consistente. É ou não é? Por isso, em todas essas epístolas em que Paulo trata de relacionamento, desde Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, Paulo sempre fala do problema de ira, indignação, não é isso? Ele não fala de gritarias, não fala de porfias, divisão, discórdia, contendas, que mais? Inveja, fala de ciúmes, partidarismo, não é? Bebedice, glutonaria, prostituição, lascívia. Está tudo aqui dentro da nossa alma ainda, que precisam ser trabalhadas pelo Senhor. Não é porque a gente faz uma cara de bonzinho aqui, não. Nós temos coisas aqui dentro que precisam ser tratadas. Não é? E quem vai lidar com isso? Ó Senhor Jesus. É por isso, irmãos, que quando Paulo dava uma palavra sobre a economia de Deus no meio deles, da salvação, né, o plano de salvação de Deus, Cristo e a igreja, tal, todo mundo se maravilhava. Amém, amém, amém. Como nós aqui numa conferência, saímos todos alegres daqui. Mas a hora que voltamos para a nossa cidade, de novo servindo junto com aqueles irmãos, vivendo no dia seguinte, a segunda-feira, né, mesmos grupos de serviço, aí começa cada um a ter sua opinião. Cada um tem o seu jeito de ver as coisas, tem um ponto de vista. A gente começa a ter, não contendazão, mas contendazinha, né? Começamos com uma pequena discórdia, né? Concordo, tal, e aquilo vai com o tempo, vindo ressentimentos, amargura, não é isso? E vai, com esses irmãos não dá para servir. Irmãos, tudo isso mostra, não culpe os outros, é a falta do crescimento da nossa vida aqui na alma. O Senhor precisa ganhar nossa alma. E esse ganhar nossa alma, irmão, na verdade é ganhar obediência. Uma das tarefas principais, irmãos, é colocar o homem que ficou debaixo de tantos anos do império das trevas, da autoridade clandestina, precisa pouco a pouco salvar essa alma do homem para estar debaixo da autoridade, a autoridade de Deus. E aí isso requer obediência. A nossa alma está acostumada a ser infundida de desobediência por Satanás todo o tempo que nós vivemos. Agora, irmão, não é fácil a gente se colocar debaixo da obediência a Deus. Por isso a obediência é uma coisa que Jesus teve que aprender pelas coisas que ele sofreu.
Ó Senhor Jesus. Vocês estão percebendo o problema dos filipenses? Né? Vou só apontar alguma coisa. Paulo não fala assim? Vamos lá para o capítulo 1 ainda. Paulo fala assim, versículo 27. Capítulo 1, 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, um só espírito é até mais fácil. Até um recém-convertido, se você ensiná-lo a viver no espírito, no momento que ele está no espírito, nós somos um no espírito. Não há problema. Mas com uma só alma é muito difícil. Com uma só alma exige a transformação da alma. Não é uma alma pro visitante ver, né? Não, nós somos um só para os outros verem, porque saiu o visitante, começa a briga de novo. Não, uma só alma, irmão, precisa, né, de transformação real na nossa vida. Por isso, irmãos, eu vim para cá não trazer um alimento infantil. Eu vou trazer um alimento sólido para vocês. De um lado, nós temos muitos bebês que nasceram na igreja e precisamos cuidar. Nós estamos dando uma palavra nisso para recém-convertidos. As 40 lições estão maravilhosas. E também em cada reunião nós temos atendido toda a sorte de pessoas, todos os níveis de pessoas. Nós temos que cuidar, né? Dos cordeirinhos, das criancinhas que nascem, cuidar deles. Mas isso não pode nos fazer descuidar dos adultos. Não podem parar na sua salvação. Vocês precisam comer alimento sólido e precisam crescer, amadurecer mais. Não é pelo fato de você ter que cuidar das crianças e que vocês também param de buscar. Nós tivemos grandes mudanças nesses 2 anos no entusiasmo da vida da igreja. Graças a Deus. A nossa forma de reuniões mudou. Hoje tem muita alegria nas reuniões. Os serviços estão sendo feitos cada vez mais com maior excelência, com alegria, não é isso? Com desfrute, com gozo, tudo sendo dado o melhor para o Senhor. Pelo menos pretendemos dar o melhor para o Senhor, não é isso? Os grupos familiares estão se formando, né? Estão se multiplicando. Nós estamos, né? Todo mundo está alegre na igreja, graças ao Senhor. Depois desses 2 anos, né? O Senhor está restaurando a nós. Mas, irmãos, enquanto nós cuidamos da forma, não podemos descuidar do conteúdo. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Nós cuidamos da forma, hoje tem alegria, muita gente vem, né? Muita gente ama a vida da igreja, ama as reuniões da igreja, mas nós não podemos descuidar do nosso crescimento. A verdadeira consistência de vida é a nossa salvação da alma. Para nós podermos, irmãos, ser cada vez mais, lutar junto com uma só alma, pela fé do Evangelho. Eu gosto mais de ler assim, fé do Evangelho. Pela fé do Evangelho. Irmãos, se a gente não tem uma só alma, vai ser difícil a gente sustentar essa luta pela fé do Evangelho. Por isso, irmão, nós precisamos crescer. Ó Senhor Jesus. Aí, capítulo 2, vou também, né? Vou ler capítulo 2, versículo 2 para vocês. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmão, de novo Paulo fala que faltava entre os filipenses que eles pensassem a mesma coisa.
tenham o mesmo amor. Sabe o que é ter o mesmo amor? Ter o mesmo amor significa não ter preferências. Entendeu? Tem alguns irmãos que amam mais que o outro. É uma preferência natural. Esse jeito aqui eu não gosto muito, né? Eu gosto mais daquele jeito. Então, irmãos, isso ainda é o amor do homem limitado, mas o amor de Deus não pode. O amor de Deus não faz essa acepção de pessoas. Tá? Então assim, sejais unidos de alma, isso é mais difícil, unidos de alma, e tendo o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, não fazer nada por partidarismo, contendas, dividir, causar facção na igreja, e nem, né, é isso, né? Ou vanglória, fazer qualquer coisa para eu ser exaltado. Isso, está vendo? Eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. Irmão, tudo isso é vanglória. Aquele que busca a sua própria glória, irmãos, no fim, né, que não busca a glória de Deus, é tudo vão, certo? Mas fazer por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha o problema que eles tinham. Na verdade, é um problema natural que nós temos também, que é a falta de transformação da alma, falta de crescimento, ou melhor, a falta de uma humanidade mais adequada para fazer a obra de Deus, para Deus conseguir fazer de nós uma obra-prima, edificar a sua igreja. E nós temos tanto problema de relacionamento, tanto problema na nossa humanidade, tanto problema na nossa natureza humana, que isso dificulta a gente ser edificado como uma igreja, não é assim? Hoje à tarde nós demos um versículo em João 2, qual que é? João 2? 25, 2:25. É isso, né? 24, 25. Evangelho de João 2, 24 e 25. Ó Senhor Jesus. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Isso é coisa boa ou coisa ruim? Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Jesus conhece a nossa natureza humana, conhece a nossa humanidade. Não somos confiáveis. Não somos confiáveis. A nossa humanidade foi estragada. A nossa natureza humana, irmãos, foi contaminada com a queda, com o pecado, com a morte. E como Deus vai sarar a nossa alma, irmãos? Deus precisa sarar-nos, precisa curar-nos. Nossa alma está doente. É ou não é? Oh, infinita sabedoria de Deus. Só tinha um caminho. Deus, Ele próprio, não tinha como nos ajudar diretamente. Porque nenhum homem consegue chegar nem perto de Deus. Deus habita na luz inacessível e ninguém se chega até Ele. Não é? Ninguém é capaz de ver o seu rosto que morre. Ninguém pode contemplar diretamente a glória de Deus que morre. Porque o homem nenhum tem acesso direto a Deus. Então, irmãos, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, abriu um caminho entre Deus e nós. Filipenses 2, versículo 5. Esse é o caminho que Deus abriu. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vou parar aqui por enquanto. Irmãos, Deus traçou, planejou um caminho de salvar o homem, não só no seu espírito que Ele o fez na redenção de Cristo, mas agora na salvação da alma é mais complicado para Deus conseguir esse intento. Porque para salvar nosso espírito, fez Jesus Cristo morrer na cruz por nós, derramou seu sangue precioso na cruz, não é isso? E o ressuscitou. E todo aquele que olhar para aquela serpente de bronze seria salvo. E nós cremos no Senhor Jesus, pela obra redentora de Cristo, todos nós recebemos a salvação do Espírito. Todavia, para Deus poder nos curar a nossa alma, sarar a nossa alma já tão estragada, irmãos, Deus precisou fazer Jesus se tornar verdadeiramente como um homem, se esvaziar da sua forma de Deus, e veio na figura humana, e se humilhou aqui na terra, tornando-se obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Isso indica, irmãos, que você talvez nunca tenha dado atenção a isso. Quando nós falamos da obra de Cristo, nós vamos já lá no fim, na cruz, a obra da redenção da cruz de Cristo. Mas, irmãos, Jesus passou por muito maior dificuldade enquanto Ele viveu aqui na terra como um homem. Não sei se você percebe que eu quero mostrar para vocês, que esse trajeto, essa trajetória que Jesus passou aqui como homem, Ele estaria preparando uma humanidade perfeita e elevada pela vida de Deus, em todos os aspectos, para poder, quando Ele finalizasse essa obra, essa humanidade elevada de Jesus estivesse pronta para nos ajudar, para nos curar em todas as nossas falhas e deficiências na nossa natureza humana. Jesus não veio com uma humanidade pronta. Ele precisou passar por sofrimentos para aprender obediência. Ele precisou passar também, irmãos, em tudo foi tentado a nossa semelhança. Ele também esteve sujeito às mesmas fraquezas que nós tivemos. Ele viveu esses 30 e poucos anos na vida, irmãos, preparando, Deus o fez preparar uma humanidade elevada, perfeita, elevada pela vida divina, porque a humanidade em si ainda não consegue atender a necessidade de Deus, precisa ser elevada pelos atributos divinos, as virtudes humanas elevadas pelos atributos divinos. Bom, aí teríamos uma humanidade realmente capaz de fazer a vontade de Deus. Mas onde está esse estoque de humanidade elevada? Jesus preparou. Jesus preparou durante todo esse tempo. Isso está onde? Filipenses 1:8. Capítulo 1, versículo 8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Irmãos, a terna misericórdia, essa palavra na terna misericórdia, em grego é splankinon. E existe uma palavra em português, principalmente para quem estuda medicina, é esplanquinon. Fisiologia, esplanquinon. Esplanquinon refere-se às vísceras, intestinos, às entranhas. É evidente que aqui não está estudando fisiologia, que não fala de entranhas físicas, mas que aqui fala dos sentimentos mais interiores e profundos de um homem. Em outras palavras, a humanidade profunda de Cristo Jesus. Essa humanidade, nas entranháveis misericórdias que estão em Cristo Jesus, irmãos, é esse estoque
de humanidade elevada, enquanto Jesus viveu aqui na terra, e ele finalizou. Se ele não tivesse finalizado bem, deixado um ponto fora, que nos pudesse ajudar em alguma condição nossa, ele não completou, Deus não teria o aprovado. Sabia disso? Se Deus não o aprovasse, o seu corpo teria visto a corrupção. Vou mostrar isso para vocês. Hebreus 5. Hebreus 5. Vou mostrar para você no versículo 7. Hebreus 5, 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Você alguma vez entendeu esse versículo? Jesus, nos dias da sua carne, ele se ofereceu. Irmãos, é um sacrifício. A vida dele foi um sacrifício a favor de nós. Então ele ofereceu-se com lágrimas, clamor, forte clamor, lágrimas, orações e súplicas, para quem o podia livrar da morte. Por quê? Porque se ele falhasse em algum ponto, Deus não o livraria mais da morte. Porque Deus queria uma humanidade perfeita, perfeita, perfeita para nos ajudar hoje. Vocês entenderam ou não? Então Jesus viveu aqui na terra com temor e tremor. Por isso que nós também precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E Deus o livrou da morte, porque Ele conseguiu formar uma humanidade perfeita e elevada pela vida divina. Hoje está no estoque nas entranhas de Cristo. E essas entranhas de Cristo, essa humanidade, irmão, está no seu espírito. Está em o Espírito. Você não tem mais desculpa para dizer que eu não consigo parar de tratar miseravelmente a minha mulher. Não consigo mais, sem ficar irritado com o irmão com quem eu sirvo juntos. Você tem um estoque de uma humanidade perfeita. Amém? Se você praticar isso, vai mudar sua vida conjugal. Seu casamento vai mudar. Sua vida familiar vai mudar. Sua vida da igreja vai mudar. No trato com os outros, na vida social também vai mudar. Até na batalha espiritual, você saberá como batalhar. Não vai usar armas erradas. Por isso, irmãos, nós precisamos, olha aqui, continuando aqui. Tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O que é piedade? O que é piedade? É a humanidade que foi elevada pela vida divina. Então essa humanidade só pode expressar uma coisa. Expressar o quê? Deus. É Deus expressado na humanidade. Quando Jesus conseguiu formar uma humanidade que expressasse Deus, é a piedade. E essa piedade está formada para nós. Está à nossa disposição. Ou não? Ó Senhor Jesus. Versículo seguinte. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Até Jesus teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Imagine nós. Todos nós precisamos aprender a obediência. Em outras palavras, nós nos colocarmos de volta à autoridade de Deus. Todos os dias, irmãos, Deus é a nossa autoridade máxima. Cristo tem a nossa primazia. Por isso invocamos o nome do Senhor Jesus. Por isso que Filipenses 2 termina como? Filipenses 2,
na parte que eu estava lendo, eu não quis continuar a ler, né? Depois que ele se tornou obediente até a morte de cruz, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas quando Jesus conseguiu completar o trabalho que Deus o fez completar, não somente a redenção, mas formar uma humanidade que pudesse nos ajudar, irmão, durante toda a nossa vida. A redenção, irmão, para nós é uma salvação em um momento, mas durante todos os dias da nossa vida, irmão, nós precisamos dessa ajuda da humanidade elevada de Cristo, que é para nossa salvação da alma. Você tem que aprender a dar mais valor para isso também. Valorizar essa humanidade que Jesus formou para você pela obediência até a morte. Então Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome. Lhe deu quem? Lhe deu a quem? Deus deu para quem esse nome? Deu a Jesus. E Jesus, irmãos, não na posição de Deus, é na posição do homem. Ele alcançou essa posição como homem, porque como Deus ele já tem essa posição. Irmãos, entendem? É como homem, ele foi exaltado, e o seu nome está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando confessamos Jesus Cristo é Senhor, estamos confessando, irmãos, um homem que foi preparado por Deus, preparou para nós uma humanidade perfeita, viveu uma vida perfeita para formar essa humanidade perfeita, elevada pelos atributos divinos, para no final, irmãos, Deus poder nos salvar, Ele ser o nosso autor da salvação, para conduzir os seus muitos filhos à glória. Essa era a principal tarefa de Cristo. Porque o trabalho de Cristo não terminou na redenção, não terminou na cruz, Ele continua trabalhando hoje. Porque a sua missão, irmãos, é nos conduzir todos por esse mesmo caminho que Ele trilhou, até nós sermos coroados de glória e de honra também. Irmão, eu não estou tendo tempo de ler mais livro de Hebreus para vocês. O livro de Hebreus vai se abrir para você se você olhar nesse aspecto. Deus preparou cada detalhe da humanidade de Jesus no livro de Hebreus. Meu coração está queimando aqui dentro. Não sei como explicar, porque o tempo não é suficiente para explicar para vocês. Mas, irmãos, eu só posso, por isso que eu li aquele versículo de Romanos 11:33. Como é que é? Eu não consigo falar mais do que isso que diz assim: profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O objetivo dele, irmãos, fazer essa maravilha de plano, é para nós nos pertencermos a ele totalmente. Ele quer ganhar nossa alma completamente. Ele salvou nosso espírito. Ele é capaz de salvar nossa alma. É capaz de sarar nossa alma, curar nossa alma. Nós nos tornamos, a nossa alma se tornar totalmente um filho de Deus e ser coroado de glória e de honra. Acredita nisso? Ó Senhor Jesus.
Eu vou ter que prosseguir. Infelizmente, eu queria falar tanta coisa aqui, vou prosseguir mais um pouco. Senão não termino o capítulo 2 nessa conferência. Capítulo 12, versículo 12 de capítulo 2. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Irmãos, é muito importante. Se você quer ser salvo na sua alma, você precisa aprender a obediência. Obediência significa, irmãos, você está vivendo sempre debaixo ao senhorio de Cristo, no encabeçamento de Cristo, encabeçamento de Deus. Porque Efésios capítulo 1, depois que fala da bênção no Filho, que é sobre a redenção, é de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Não é? Vamos dar uma olhada, mesmo gastando um pouco de tempo, acho que vale a pena. Capítulo 1, Senhor Jesus. Versículo 6 diz assim, Efésios 1, versículo 6 diz assim: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos, irmão, essa parte principal, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, bom prazer, que propuseram em Cristo. Essa parte principal. Deus quer nos fazer encabeçar de novo em Cristo. Porque essa desordem no universo provocada pela rebelião de Satanás e depois a queda do homem, irmão, tornou esse universo quase que inabitável, caótico. Confusão, maldade, corrupção. Todos os dias a gente vê isso nos jornais, na mídia, na sociedade, não é isso? Mas, irmãos, Deus quer colocar todas as coisas em ordem de novo. Mas como Deus vai colocar todas as coisas em ordem de novo? É encabeçando todas as coisas em Cristo. Mas como Deus vai conseguir colocar todas as coisas obedecendo de novo a autoridade de Deus em Cristo? Ele vai fazer isso através da igreja. Por isso que no versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Por isso, irmãos, Deus quer encabeçar toda a criação de novo, debaixo da autoridade de Deus. Primeiro ele precisa encabeçar todas as coisas em Cristo. Para Cristo depois, no final do milênio, quando terminar toda a sua tarefa, ele entregar para Deus Pai. E ele mesmo se encabeçar em Deus Pai. Isso está em 1 Coríntios 15. Mas como Cristo vai conseguir essa tarefa de encabeçar todas as coisas, toda a criação debaixo do seu encabeçamento? Encabeçando primeiro a igreja. Então, encabeçando você primeiro. Por isso, a obediência é uma coisa muito importante. Não é coisa de somenos a gente falar tanto em invocar o nome do Senhor. Quando você fala, ó Senhor Jesus, você está declarando o encabeçamento. Você está declarando em quem você está encabeçado. Quem é a sua cabeça? Quem é o seu Senhor? Quem manda em você? Não, em casa quem manda é mulher. Não, quem manda em você é Cristo. Quem manda em você é o Senhor. Você deve dizer sempre, ó Senhor Jesus. E diga-o com realidade. Toda vez que você invocar, ó Senhor Jesus, você está se colocando debaixo da autoridade de Deus. Não o diga de qualquer maneira. Isso é chamar o nome do Senhor em vão. Quando você fala, ó Senhor Jesus, irmãos, você não terá liberdade para ir para shopping a hora que você quiser. Você não terá liberdade de fazer coisa que você quiser, falar coisa que você quer. Irmãos, você tem um Senhor agora. Aprenda a obediência pelas coisas que sofre. Amém?
Ó Senhor Jesus. Eu vou avançar um pouco, senão não acabo nunca. Então, por isso, obedecer é importante. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, porque nesse encabeçamento você consegue desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Se você não estiver encabeçado em Deus, não tem como você desenvolver a salvação, a sua salvação da alma. Você acredita em mim, não? A nossa bandeira brasileira, não importa de que origem que é, nossa bandeira brasileira tem duas frases, tem uma frase, duas palavras: ordem e progresso. Irmão, se não houver ordem, não há progresso. Se não há encabeçamento, não há desenvolver a salvação. Se não coloca as coisas em ordem, não tem como distribuir a renda para todo o país. Os irmãos entendem? Então, primeiro precisa estabelecer um sistema bom de justiça, para que possa distribuir a renda para todos os membros da família. É assim que Deus faz. Se você não se encabeçar em Deus, não tem como Deus distribuir para você a riqueza. Você não está debaixo da autoridade de Deus, você está fora da autoridade de Deus, você está no caos, na confusão. Não tem como Deus fazer nada com você. Então, se você se encabeçar em Deus, o que é se encabeçar em Deus? Não só você ter por Deus como sua autoridade, mas toda a autoridade delegada dele, inclusive as autoridades na igreja, na obra do Senhor, e de todas as autoridades instituídas por Deus. Se você estiver debaixo dessa autoridade, tem como Deus cuidar de você. Você pode desenvolver a sua salvação da alma com temor e tremor. Porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Até querer, irmão, se você estiver encabeçado em Deus, Ele vai promover em você o querer. Se você não estiver encabeçado em Deus, nem querer você quer. Não é? Então é Deus quem opera também. Ele opera em mim o querer, Ele opera em mim o realizar. Aleluia! Vamos viver debaixo da autoridade de Deus, sempre obedecendo ao Senhor. Mas como aprender obediência? Pelas coisas que a gente sofre. Quanto mais tempo a gente vive a vida da igreja, a gente passa por tribulações, não passa? Eu não digo tribulações de você roubar um carro e preso. Isso não é sofrimento a que me refiro. Eu digo no dia a dia, para edificação do corpo de Cristo, né, lutando na sua vida mesmo, diariamente. Nós passamos por sofrimentos, nós passamos por tribulações. Irmãos, são nessas horas, essas pequenas experiências nos fazem ser mais obedientes a Deus. Ou melhor, precisamos aprender a ser mais obedientes a Deus. Você precisa enxergar atrás de cada dificuldade como Deus, não é? Ele é o Senhor, Ele te livra. Quando você está encabeçado nele, Ele te livra. Quando você mesmo, tentando livrar por conta própria, você não se livra. Então você cada vez mais vai aprender a estar encabeçado nele. Isso é obediência pelas coisas que sofrem, você aprende obediência. Certo ou não? Então dessa forma, você vai estar desenvolvendo a sua salvação da alma. Isto é, você vai incorporando cada vez mais a humanidade de Jesus em você. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Para começar, irmãos, para você estar encabeçado em Cristo, vamos parar de murmurar? O povo de Israel, Deus fez tantas coisas para eles, tantas maravilhas, Deus fez à vista de todos eles. Eles clamaram a Deus que estavam sendo oprimidos no Egito. Deus os livrou, irmãos, com 10 pragas. Sendo a última, a morte aos primogênitos, foi a decisiva. O faraó deixou que o povo saísse. Mas mesmo assim, o faraó correu atrás. Quando eles viram à frente o mar vermelho, atrás do exército de faraó, pereceremos.
Mas Deus proveu o livramento. Com a vara de Moisés, as águas do mar se abriram e o povo atravessou a seca. Isso nunca se viu nem na história humana isso. Só Deus é capaz de fazer isso com a sua mão poderosa. Só que, irmãos, o homem tem memória curta. Para as coisas que Deus faz, o homem tem memória curta. Logo depois, Moisés se demorou 40 dias no Monte Sinai. Cadê aquele homem que nos tirou do Egito? Não tem nem mais quem para nos guiar. Vamos fazer então um bezerro de ouro, que esses são os deuses que nos tiraram do Egito, vai nos guiar. Vamos levantar um homem para nos guiar. Irmãos, que tolice. Irmãos, ingratidão. E logo depois, falta água, murmura. Falta comida, murmura. Tinha saudade da comida dos egípcios. Nós tínhamos peixe que comíamos de graça do rio Nilo. Nós tínhamos carne comer à vontade. Não tínhamos cebola, melões, pepino, alho silvestre, certo? Não temos tudo isso. E agora só temos esse pão vil que é maná todo dia. Irmão, no meio do deserto, Deus não tinha supermercado, não tinha lugar para comprar provimento. E Deus mandava todo dia de graça, caía do céu, como orvalho, maná para sustento deles. Em vez de agradecer a Deus, murmuravam. Esse povo é você. Essa alma ruim, irmãos, essa alma que precisa de salvação. Por isso, fazei tudo sem murmuração e nem contendas. Qualquer faíscazinha, irmãos, acende uma contenda entre nós. Vamos parar com essas picuinhas. Isso não edifica, irmãos. Contendas não edificam, não é? Deixa a humanidade de Jesus manifestar-se em nós. Que mais? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Irmãos, nós precisamos ser luzeiros do mundo, porque nosso Deus é luz. Eu não tenho tempo aqui para falar, seria talvez algumas mensagens para falar. Irmãos, Deus, a sua natureza, principalmente duas coisas essenciais para nós. Deus é luz, Deus é amor. Deus é a luz, irmãos. No aspecto da luz, Ele nos traz toda a verdade, toda a realidade, toda a consistência, toda a justiça. Nos faz andar, irmãos, retamente na presença de Deus. Tudo que a luz reprova é trevas. E Deus é amor. Deus é amor, irmão, nos traz todas essas coisas que estão hoje no esplêndido de Cristo Jesus, que é misericórdia, que é coisa que nos falta, compaixão, perdão. Porque, irmãos, Deus é amor é para pessoas normais. Nós caímos numa condição subnormal. Deus precisa nos alcançar com misericórdia, nos alcançar com compaixão. Lamentações 33, 22, quem sabe? Lamentações 3, 22, como é que fala? Vamos dar uma olhada. Ó Senhor Jesus. Vamos ler. Ó Senhor Jesus. Quanto tempo ainda tenho? Né? Tem algum eutico aí? Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
Essas misericórdias hoje estão todas constituídas na humanidade de Jesus. Quando Jesus veio aqui na terra, em Mateus 9, nós lemos muito sobre quando falamos em pastorear, apacentar. Jesus olhou para aquelas multidões, estavam como ovelhas sem pastor, aflitas, exaustas. Jesus se compadeceu delas. Esse verbo compadecer-se, sabe que vem do esplâncno? É esplanquinizomai. A misericórdia que ele teve, a compaixão que ele teve do homem, veio das entranhas de Cristo. E você descobriu um versículo em Lucas, né? Lucas 1, 78. Versículo 76 fala assim, ou vou falar desde 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Irmãos, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus. Isso é coisa de Deus, irmãos. Falta-nos essa mercadoria, esse produto. Deus, Ele é cheio de misericórdias. As suas misericórdias não têm fim. E Deus colocou essas entranháveis misericórdias na humanidade de Jesus. E hoje, irmãos, ela está disponível para nós. Ó Senhor Jesus. Voltando lá para Filipenses 2. Eu ainda pretendo terminar essa reunião, né? Vou dizer uma coisa, irmãos. Vou dizer uma coisa para vocês. O que faz você diferente dos seus vizinhos, dos seus colegas, dos seus amigos? Em João capítulo 1, quando o verbo se fez carne, quando João fala, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava no princípio com Deus. E ali diz que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz veio para as trevas. Como é que é? E é isso aí. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, irmãos, a vida estava em Jesus, e a vida era a luz dos homens. Por isso, irmãos, quando nós estamos cheios dessa vida, da vida de Deus, essa luz resplandece nas trevas. E nós não temos luz própria, mas dentro de nós, Deus é luz. Por isso, irmão, nós podemos viver nesse mundo como referência. As pessoas olham para nós, irmão, tem que olhar como referência, como luzeiros desse mundo. Em qualquer momento de escuridão, uma luz é referência, é ou não é? Então, irmão, nós precisamos ser referência onde nós estamos. E a vida que está dentro de nós é a luz. A luz traz consistência, a luz traz a verdade, a luz traz a justiça, como eu disse agora há pouco. Não tenho tempo de explicar melhor isso, mas, irmãos, graças a Deus, é assim que a gente vai desenvolvendo essa salvação, nós vamos sendo luzeiro desse mundo. Vou continuar, versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Irmão, nós precisamos preservar a palavra da vida, isso é, conservar, manter esse suprimento da palavra da vida, que nos traz nutrição, que nos traz, irmãos, toda a riqueza de Deus.
Deixa eu explicar melhor. Vocês acho que não entenderam. Vocês sabem que a parte vital do nosso corpo está desde a cabeça até os intestinos. Aqui, ó, essa parte central. A cabeça, o cérebro, comanda o meu sistema nervoso. Vocês sabem que aquela doença, ela simplesmente é um defeito em um neurônio, o primeiro neurônio que liga o cérebro com o sistema nervoso avariado, estragado, defeituoso, faz com que todo o sistema nervoso do corpo não obedece mais ao cérebro. Aí esse é o problema. Ela é simplesmente esse problema. Então a cabeça tem que comandar o corpo, porque a hora que a cabeça não comanda mais o sistema nervoso do corpo, irmãos, é o fim do corpo. Graças a Deus que você aprendeu encabeçamento nessa reunião. Precisamos estar encabeçados em Cristo. Esse é o cérebro. Os pulmões fornecem oxigênio para todo o corpo. Respiração da vida. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Precisamos respirar. Não fica sufocado o dia inteiro. Nós temos pulmões espirituais. Precisa respirar, esse nome é maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Essa é a função do nome para nos fazer respirar. Terceiro lugar, intestinos. Não sei se você sabe que o intestino delgado é a parte principal para absorver a nutrição dos alimentos, digerir e jogar a parte nutritiva para a corrente sanguínea. E a partir da corrente sanguínea é alimentada cada célula do seu corpo. Sabia disso? Então, se você não tiver intestino, simplesmente você não recebe nenhuma nutrição em nenhuma das suas células, você morre. Então, as entranhas de Cristo visam distribuir a riqueza de Deus, principalmente na nossa maior falta, que é a humanidade, elevada de Cristo. Por meio de quê? Por meio da corrente sanguínea. E a corrente sanguínea vem do coração. O coração da Bíblia. O coração bombeia esse sangue, distribui todo oxigênio, nutrição para cada célula. Você faz parte desse membro desse corpo de Cristo. Então você precisa preservar a palavra da vida, porque a palavra da vida traz nutrição para você. A palavra da vida traz o esplâncno de Cristo, traz a humanidade da entranhável misericórdia de Cristo para você. Nutre você. Você não pode parar de se alimentar, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Vou tentar terminar. Irmãos, esse aqui na verdade faz parte do título. É o tema principal dessa mensagem. Eu tive que pintar todo esse pano de fundo para você poder entender agora. Irmãos, tudo isso, irmãos, que nós fazemos é para o progresso do Evangelho. O foco de toda a nossa obra é o progresso do Evangelho. O progresso do Evangelho, sabe o que é? Paulo fala em, vamos dar uma olhada em Colossenses 1. Colossenses 1, versículo 26. O mistério que estiver oculto dos séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Bom, tudo isso que eu expliquei, com tanto esforço,
Espero que você tenha entendido que a esperança da glória é tudo isso. Não é uma coisa apenas um termo espiritual. Deus realmente preparou Cristo, irmãos, a humanidade dele, para nós podermos alcançar a mesma glória que ele alcançou. Ele precisa trabalhar na nossa salvação da alma, da cura da nossa alma. Não é? Não é uma coisa simples, fácil. Esse é um mistério. Por isso, irmãos, quanto a nós, o que temos que fazer como servos de Deus? Como aqueles que propagam, promovem o progresso do Evangelho. Não é só pregar o Evangelho. O objetivo de pregar o Evangelho, irmãos, é chegar no final das contas, o quê? Versículo 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O progresso do Evangelho, irmão, não é só a pregação do Evangelho. O progresso do Evangelho, irmãos, é para chegar até no fim, que é apresentar todo homem maduro em Cristo. Até que a esperança da glória apareça em cada homem. A salvação da alma se complete. A nossa alma seja sarada, curada, sejamos edificados no ambiente de amor, misericórdia e perdão. Não é? Essa é a vida da igreja, irmãos, que Deus projetou para nós. Eu duvido, irmãos, quando nós chegamos a esse nível, não tenha um ser humano que não queira estar no nosso meio. 10 agarrarão as vestes de um judeu para que ensine a adorar o Senhor. Eu creio que vai acontecer na igreja. Mas se hoje estamos cheios de murmurações, cheios de contendas, cheios de invejas, cheios de ciúmes, disputa pela posição, discórdias, quem que vai querer vir entre nós? Não é? Por isso, irmão, o Senhor está nos curando, salvando nossa alma. Nós então temos o ambiente, irmãos, de preparar todo homem, anunciando, ensinando, cuidando, pastoreando, cuidando, para que todo homem seja apresentado como uma oferta ao Senhor, como um sacrifício ao Senhor. Nosso serviço, irmãos, é um serviço sacerdotal. Espero que você entenda isso. Nós somos sacerdotes de Deus. Não terminei ainda. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Quer dizer, esse trabalho, irmão, embora eu me afadigue, embora eu trabalhe muito, irmãos, mas a eficácia não vem de mim. Entendeu? A eficácia vem de Deus. Porque a obra humana é limitada. Mas quando Deus opera, irmãos, Deus faz maravilhas. Parece um sonho, irmãos. Parece que eu já estou enxergando isso. Mas vai acontecer. Aliás, já está acontecendo. Deus está fazendo entre nós. Nenhum serviço nosso, irmãos, é mera atividade. Você está responsável por algum serviço? Não cumpre apenas algumas tarefas. Se você é apenas um cumpridor de tarefas, fazedor de atividades, um dia vai cansar. Você precisa se colocar na posição de um sacerdote. Mesmo limpando uma parede, varrendo o chão, você precisa saber que você está oferecendo um sacrifício de fé a Deus. Os irmãos, ao desfrutarem disso, de alguma forma vão crescer em vida. Os irmãos, por meio do meu serviço, vão ser mais edificados, vão crescer na fé, vão amadurecer. Eu estou contribuindo com alguma coisa. Irmãos, esse é espírito de um sacerdote. Você tem espírito de um sacerdote? Não faça meras atividades na igreja. Você pergunta para um pedreiro que não tem visão: o que você está fazendo? Estou levantando uma parede de um banheiro aqui.
Agora você pergunta para o outro que tem visão, o que você está fazendo? Estou fazendo um centro empresarial, com 33 prédios e quantos andares, maravilhoso. Também está levantando a mesma parede. Qual visão que você tem? Romanos 15, 18, 15, 16. Paulo tinha essa visão de que ele era um sacerdote. Romanos 15, 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Irmãos, essa palavra de ministro de Cristo, de anunciar o Evangelho de Deus, vem da palavra... vem de uma palavra de um serviço como um sacerdote. Paulo tinha essa visão. Ele não era apenas um pregador do Evangelho, mas ele era um sacerdote do Evangelho. Diferente. Pregador é pregador, mas o sacerdote, ele visa oferecer um sacrifício para Deus. Os irmãos entendem a diferença? Então, vou ler de novo. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo, ou como um sacerdote do Evangelho, de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então, quando Paulo anunciava o Evangelho, ele via os gentios sendo oferecidos a Deus como um sacrifício, uma oferta. A vida crescendo neles. A transformação da alma acontecendo. A edificação da igreja. Estão se tornando mais maduros, né? Estão sendo sarados, curados na alma. Irmãos, essa é a oferta. Então, voltando lá para Filipenses 2. Vou ler de novo o versículo 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. A libação era uma oferta adicional sobre uma oferta básica. Por exemplo, sobre uma oferta queimada, sobre uma oferta de holocausto. O sacerdote derrama uma taça de vinho, isso é uma libação, uma oferta adicional. Isso é para quê? Para que a oferta básica se torne ainda mais aceitável por Deus. A hora que você derrama uma taça de vinho, o que acontece? O vinho tem álcool, o fogo se levanta. E o aroma que sobe a Deus, irmãos, é um aroma agradabilíssimo, não é? Deus se torna mais, a oferta se torna mais aceitável para Deus. Então, se Paulo tinha essa visão de que servindo as igrejas, servindo os irmãos, pregando o evangelho, cuidando dos irmãos, com fadigas, lágrimas, não é? Ele enxergava isso como um sacrifício e serviço como um sacerdote da fé. Essa visão você e eu temos que ter. Todos os irmãos que servem ao Senhor têm que ter essa visão. Nós estamos promovendo crescimento de vida, estão ajudando os irmãos a saírem das dificuldades da deficiência da alma, estamos suprindo a palavra da vida, estamos suprindo oxigênio da vida, estamos edificando a igreja, estamos promovendo conciliação, harmonia, ou estamos só provocando divisão? O que nós estamos fazendo? Nós somos, irmãos, sacerdotes do serviço da fé. Não é um fazedor de atividade. Isso que eu quero lembrar vocês. Não faça meramente atividade, que um dia você vai cansar. Mas quando você vê o fruto do seu trabalho, Jesus, quando olhou para o fruto do seu penoso trabalho, o que aconteceu? Ficou satisfeito. Por isso que Paulo fala assim: eu me alegro-me
Alegro-me. Irmãos, isso não é roubar a glória de Deus. Roubar a glória de Deus é que você pensa que você que fez. Mas quando você se oferece para Deus fazer como um sacerdote, e o fruto que Deus produz, você tem parte. Você tem direito a essa alegria. Isso te motiva. Irmão, eu venho aqui um final de semana, né? Acabei de fazer cirurgia no dente, estou meio inchado aqui ainda. Mas irmãos, essa alegria de ver os irmãos recebendo a palavra, poder contribuir para o progresso do Evangelho, irmãos, essa é a minha parte que eu levo para casa. Deus se preocupa também com a nossa motivação. Vocês entendem isso ou não? Não é roubar a glória de Deus. Roubar a glória de Deus é achar que eu que fiz. Mas irmãos, Paulo fala, alegro-me, congratulai-vos comigo. Então o sacrifício, eu vou dizer outra coisa, não há um serviço que possa produzir fruto para Deus sem sacrifício. Qualquer serviço na igreja que não houve sacrifício, não dá fruto para Deus. Você foi encarregado de fazer que serviço? Todos os serviços bem feitos que produzem fruto para Deus, é um grupo de pessoas, seja uma pessoa, duas pessoas, um grupo de pessoas, que se sacrificam. Os outros podem dormir naquela noite, eles não podem, eles estão cuidando do que tem que fazer. Os outros podem descansar um final de semana, do sábado à tarde, domingo à noite, domingo à tarde, eles estão preparando, eles estão cuidando. Irmãos, sem sacrifício não tem um serviço com excelência. Ou melhor, não tem um sacrifício de fé a Deus. Vamos pôr isso na cabeça. Se você é daquele que, eu cuido da recepção, deixa que eu cuido da recepção. Chega 9h30, reunião começa 9h30. 9h30 você vem aqui para escolher alguns irmãos para ficar na recepção, irmão. Esse serviço nunca vai para frente. Sem sacrifício. Precisa haver espírito de sacrifício. Agora, eu não falei da libação ainda. Eu estou falando do sacrifício, serviço da fé como sacerdote. Mas Paulo, irmãos, além disso, ele se colocava como mártir. No fim, de fato, quando ele acabou de escrever 2 Timóteo, pouco tempo depois ele foi martirizado, foi morto. E o sacrifício dele completou com a libação, que é a morte de martírio dele. Não é? Mas irmãos, isso não quer dizer que todos nós aqui, para agradar o Senhor, precisamos morrer fisicamente para isso. Mas o martírio é um estado de espírito. Jesus disse o seguinte: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Esse dá vida não é só vida física, dá vida psique. O bom pastor dá vida pelas ovelhas, dá vida psique. Se você não dispõe a tua alma, nunca vai dispor seu corpo. Então você precisa ter esse espírito de dispor a sua alma. Os outros podem descansar, você por amor às ovelhas, por o seu serviço que o Senhor encarregou para você, por um sacrifício da fé que você tem que apresentar a Deus, você não vai descansar aquela hora. Isso é um martírio, é um sacrifício, é dar sua vida psique. É ou não é? Isso alegra demais a Deus. E no fim, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Tanto aquele que serve como aquele que é servido, mas no fim é uma festa. Todos se alegram. Ó Senhor Jesus! É uma alegria só. A vida da igreja nossa, irmãos, é uma festa. Tanto aqueles que são sacerdotes, servindo a Deus, ajudando na salvação da alma dos irmãos, crescimento e maturidade dos irmãos, irmãos, também os irmãos que são servidos, que estão crescendo em vida, irmãos, se alegram também com quem serve. Amém? Acho que eu vou terminar por aqui. Amanhã a gente complementa isso.
Tem muita coisa ainda que falta falar, mas irmãos, eu creio que é o suficiente, é muita coisa para você digerirem, né? Vamos digerindo pouco a pouco. Eu creio que se nós tomarmos posse dessa palavra, irmãos, muita coisa vai acontecer no nosso meio. O Senhor vai nos abençoar. Jesus é o Senhor.